Om Arunachala Ramana. Da teoria à prática. Diálogos com o sábio de Arunachala. O devoto perguntou: o que me impede de conhecer a mim mesmo ou Deus? Bhagavan respondeu: a sua mente que divaga e seus caminhos desvirtuados. Entregar-se completamente significa que você deve aceitar a vontade de Deus e não reclamar daquilo que não lhe agrada. As coisas podem se revelar diferentes do que pareciam. O sofrimento e a aflição muitas vezes levam a pessoa a ter fé em Deus. Eles rezam a Deus e no final da oração dizem: seja feita a vossa vontade. Se a vontade dele vai ser feita, então por que eles oram? Não é necessário dizer a ele aquilo de que você precisa. Ele conhece muito bem suas verdadeiras necessidades e cuidará de atendê-las. O devoto tornou: as nossas preces são atendidas? Bhagavan respondeu: sim, elas são atendidas. Nenhum pensamento é emitido em vão. Cada pensamento produzirá o seu efeito em um ponto ou em outro. A força do pensamento nunca será em vão. O homem é pecado. Não existe o sentimento de ser um ente humano durante o sono profundo. O pensamento corpo faz nascer a ideia do pecado. O nascimento do pensamento em si é o pecado. Nova pergunta: qual é o método? Bhagavan respondeu: volte para o lugar de onde você veio. O questionador insiste: de onde eu vim? Bhagavan responde: é exatamente isso que você precisa descobrir. O inquiridor pergunta: qual é a prova que tenho? Bhagavan responde: alguém precisa de alguma prova de sua própria existência? Apenas esteja consciente de si mesmo e todo o resto será conhecido. O visitante insiste: então por que os dualistas e não dualistas discutem tanto? Bhagavan respondeu: se cada um deles se ocupasse apenas da sua tarefa, que é buscar a realização, não haveria discussões. É bem verdade que não estamos aprisionados. Quer dizer, para o Atman, o eu real, não há prisão. E também é verdade que cedo ou tarde você retornará à sua fonte. Mas, enquanto isso, se você cometer más ações, como você a chama, você terá que enfrentar as suas consequências. Você não pode escapar disso.
Se um homem lhe bate, você pode dizer: eu sou livre, eu não sou afetado pela surra e a dor não existe para mim. Deixe ele continuar batendo. Se você realmente chegou a esse ponto, então você pode fazer o que quiser. Caso contrário, qual é a utilidade de apenas dizer em palavras que você é livre, enquanto ainda não o é? Todas as atividades que o corpo deve passar foram determinadas no momento em que ele veio à existência. Não cabe a você aceitá-las ou rejeitá-las. A única liberdade que você tem é voltar-se para dentro e aí renunciar a todas as atividades. Por que este corpo surgiu? Ele foi feito para passar pelas várias experiências que foram determinadas para a pessoa nesta vida. Quanto à liberdade, o ente humano é sempre livre para não se identificar com o corpo e para não se deixar afetar pelos prazeres e dores resultantes das atividades do corpo. Um devoto perguntou: o ser humano tem algum livre-arbítrio ou tudo na sua vida é predeterminado? E Bhagavan respondeu: o livre-arbítrio existe junto com a individualidade. Enquanto houver individualidade, haverá livre-arbítrio. As escrituras todas se baseiam nesse ponto e aconselham direcionar o livre-arbítrio na direção certa. Assim, a consciência natural e não discriminativa só é alcançada depois do esforço da meditação. A forma da meditação vai depender do que lhe atrai mais. Veja o que lhe ajuda a afastar todos os outros pensamentos e adote isso para sua meditação. Se você consegue apenas permanecer quieto, sem se envolver em nenhuma outra atividade, isso é ótimo. Mas, se isso não for possível, qual é a utilidade de permanecer inativo apenas em relação à busca pela realização e ativo em relação a todo o resto? Enquanto houver um eu separado, o esforço é necessário. Quando o eu separado cessa, as ações se tornam espontâneas. Ninguém tem sucesso sem esforço. O controle da mente não é seu direito de nascença. Os poucos que dominam a mente alcançaram isso graças ao seu empenho perseverante. O empenho é necessário até o momento da realização. Porém, você pensar que deve fazer um esforço para se libertar desse sonho da vigília e os esforços que você faz para alcançar a realização são tudo partes do sonho. Entregue-se de uma vez por todas e acabe com a cobiça. Enquanto houver a noção de que você é o agente, o desejo vai continuar
E assim, o eu separado, o ego, o ahankara, também. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.